Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Queridos, eu fiz uma live lá no Facebook falando a respeito das autoridades cívicas e das autoridades espirituais, né? Um breve resumo ali. Glorifiquei a Deus pela vida do pastor Augusto Nicodemos e de algumas igrejas que prudentemente, por precaução, fecharam as suas portas, mas que não estão paradas vendo tudo o que está acontecendo nesse globo terrestre. A igreja está em oração, embora alguns irmãos tenham fechado as suas igrejas para justamente obedecer às ordens cívicas e governamentais. Eu li Romanos 13 lá na live, mas eu queria ver com os irmãos aqui novamente Romanos 13. Apenas uma palavrinha, tá? Estou fazendo esse vídeo para a nossa igreja, para os nossos irmãos da Filadélfia Renovada, Assembleia de Deus Filadélfia Renovada. Tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os membros, os obreiros, os ministros que ali se fazem presentes, ao nosso presidente, pastor Adelso Ferreira. Que Deus abençoe e nos guarde nesta grande caminhada. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Apenas o versículo de número 1 e vou destacar uma palavrinha só, tá, meus irmãos? Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Primeiro ponto. Este primeiro ponto eu queria destacar o seguinte, que apenas neste versículo, melhor dizendo, nós vemos a repetição de uma palavra por 3 vezes. Interessante, né? Interessante. Alguns dos nossos irmãos podem aí destacar a trindade aí nesta autoridade, né? Nós vemos 3 palavrinhas, uma palavra repetida por 3 vezes. Qual é essa palavra? Autoridade. Tá? Aqui Paulo ele destaca a autoridade, ou seja, aqueles que possuem autoridade sobre o povo. E o que é autoridade? Eu fui pesquisar no grego e autoridade no grego significa exousia, que significa força, capacidade, competência, domínio. Esse domínio significa o concreto magistrado, ou seja, um magistrado, um juiz, influência delegada. Então, autoridade no grego significa exousia, que significa força, capacidade, competência, domínio e influência delegada, tá? Nós vemos o seguinte também, irmãos, no plural ou como coletivo, melhor dizendo, os investidos em poder, ou seja, autoridades são aqueles que são investidos de poder, como governantes, e os magistrados, correto, amados? Então nós estamos aí vivendo uma epidemia, na verdade. E eu queria destacar também o seguinte, irmãos, aonde esse vírus ele tem passado, ele tem feito, infelizmente, grandes tragédias. A igreja brasileira é uma igreja forte, sim. Acreditamos no poder da oração, sim. Mas e as igrejas lá de fora? Também acreditam na oração, no poder de Deus. E nem por isso eles estão deixando de obedecer ordens superiores dos governantes, né? O que nós podemos destacar é o seguinte: que nós estamos aí no princípio desse negócio aí, desse coronavírus aí, Então, se nós nos precauvermos mais cedo, lógico que vai vir sobre o Brasil, mas não vai vir com tanta força se nós nos precavermos, Se nós nos precavermos. Por que eu estou te destacando isso? Porque alguns irmãos em outros países não deram a atenção que deveriam dar justamente a este vírus. E o resultado é o que nós vemos por onde esse vírus ele tem passado. Esse é o resultado, eu entrei até em contato com minha irmã da Itália, estou esperando, logicamente, o áudio dela, para mim poder também passar para a igreja, de como está a situação na Itália. Mas o que nós vemos nos noticiários é justamente que a Itália parou, irmãos? A Itália parou.
e os casos só têm aumentado no Brasil. Correto? Então, autoridade, exousia, força, capacidade, competência, domínio, influência, e no plural, no coletivo também, significa aquele que foi investido de poder, tá? Aí nós vemos também algo interessante aqui, em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, que diz assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, melhor dizendo, não estejais solicito de como o que há de haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito ao que vos convém falar. Então, se nós analisarmos o contexto de Lucas, capítulo 12, nós vemos o seguinte, que as autoridades estavam impedindo o crescimento da igreja, diferente do que está acontecendo aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Diferente, porque o governante pediu a precaução para tanto os que não são crentes quanto os que são crentes, da precaução. Então aqui, Lucas 12, os magistrados, os governantes estavam impedindo o crescimento da igreja. Aí nós vemos ali a advertência. E o título diz assim: não devemos temer aos homens, no significado de que o homem estava tentando cessar a obra de Cristo, a influência do evangelho chegar em outras nações, né? Aí nós vemos o que Lucas escreve, justamente isso, né? Quando estivermos diante desta situação, o Espírito Santo irá nos conduzir no que havemos de falar, tá? Tito capítulo 3 diz assim, vou ser bem breve, diz assim, Tito capítulo 3, versículo de número 1, admoestando-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. O que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte, irmãos. Por ser importante para o testemunho e progresso constante do Evangelho, o crente deve ser obediente às autoridades civis e governamentais, deve cumprir a lei civil, ser bom cidadão e agir como vizinho cortês e prestimoso. Aí nós temos nós temos alguns exemplos, né? Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, Mateus 22, 15 ao 22, Romanos 13, 1 ao 7, que nós lemos, 1 Pedro 2, 13 ao 17, então nós vemos tudo isso aí falando justamente de obedecermos às autoridades civis. E algo interessante também, que eu queria destacar, Atos capítulo 5, né? Olha só, a única exceção ocorre quando as leis do país conflitam com os ensinos bíblicos, é a única exceção. Tá? Quando que nós vemos lá em Lucas capítulo 12, né, que os governantes estavam impedindo o crescimento do evangelho, diferente do que está acontecendo no Rio. O que está acontecendo no Rio é uma precaução do nosso governador. O nosso governador pediu para nos precavermos, né, para que não venhamos ter um impacto maior a respeito deste vírus. Olha, Atos capítulo 5, versículo 29 diz assim: olha o entendimento que alguns têm erroneamente. Olha o versículo 29 de Atos capítulo 5. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí alguns dizem o seguinte: olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A única coisa que impede com que nós venhamos desobedecer aos homens é justamente no sentido de expansão do evangelho, ou seja, de tentar impedir o crescimento do evangelho. É a única coisa em que o apóstolo, em que os discípulos, em que Cristo, eles vão de
contra. Ou seja, se o governador estivesse pedindo, olha, ninguém mais adora a Deus, ninguém mais vai para culto e está proibida a religião cristã no Brasil, aí sim deveríamos obedecer a Deus. De quê? De ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aí teríamos que desobedecer. Atos capítulo 5 era justamente o que estava acontecendo. Estavam tentando impedir o crescimento da igreja. Quem era? Os governantes. E aí, justamente justamente Pedro, ele destaca justamente o seguinte: olha, é melhor nós obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Ou seja, é melhor nós pregarmos o evangelho do que nós obedecermos e não pregarmos o evangelho. Não está falando aqui que nós devemos desrespeitar as autoridades e respeitar a Deus. Porque se nós desrespeitarmos a autoridade, nós estamos desrespeitando a autoridade que foi imposta por Deus. Lógico que no sentido de pregar o evangelho, ou seja, se o governante der o decreto, vamos agora todo mundo adorar a imagem, aí nós temos que ficar na palavra, né? Agora nós vamos fazer o dia de comemoração a demônio fulano de tal. Não, aí nós temos que obedecer a palavra, né, de expansão ao evangelho. Então é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens neste sentido. Então as autoridades competentes emitiram um alerta, né, uma precaução aí, para que nós possamos aí nos precavirmos a respeito deste impacto aí que está acontecendo no Brasil. Tá bom, irmãos? Então estamos aqui para respeitar as autoridades, né? O governador falou e nós assinamos embaixo, até porque ele não está pedindo para que nós não venhamos adorar a Deus, não está pedindo isso, ele está pedindo para que não se acumulem pessoas, não se aglomerem pessoas, né? Porque logicamente a expansão desse vírus será muito maior, tá? Isso não significa que não temos fé, não significa que nós temos fé sim. Jesus no pináculo do templo, Satanás disse, olha, pula, que o Senhor falou que aos seus anjos dará a ordem ao seu respeito. Jesus disse, mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, não tente a Deus. Que Deus abençoe.